Na Judéia, com 30 anos de idade, Jesus foi batizado por seu primo João. Jesus entrou no Rio Jordão como um simples carpinteiro, mas ao sair, todos o reconheciam como Messias. Com a pele ainda molhada de água de seu batismo, ele se afastou da comida, se afastou dos amigos e, como que tomado pelas mãos, ele entrou no deserto, naquele território ermo, escuro, naquele território solitário, lugar das hienas, dos lagartos, dos abutres. Esta palavra está registrada em Lucas, no capítulo 4, versículos 1 a 2, que eu gostaria de poder ler para você, a fim de que possa fixar ainda melhor em seu coração. A Bíblia assim nos diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O deserto não foi algo comum para Jesus. Foi uma época difícil, brutal. E foi brutal porque foi marcada por encontros cara a cara com o diabo. Jesus enfrentou a tentação e as tentações propostas do diabo a ele perduraram por 40 dias e 40 noites. Ele não enfrentou tentações em apenas um dos 40 dias. Quero também dizer que a batalha não se limitou apenas a 3 perguntas. Jesus passou 1 mês e 10 dias exercendo uma força brutal contra as hostes do inferno. O deserto foi, sim, um inverno longo e solitário. Você se lembra de como Satanás o tentou? Você se lembra de pelo menos uma das perguntas, um dos questionamentos que foram feitos a ele? Se és o Filho de Deus, foi assim que o adversário começou. Lembra-se? Se és o Filho de Deus. Ele estava colocando em dúvida a filiação de Jesus. Você consegue perceber como a sedução é sutil? Satanás não acusa a Deus, ele simplesmente levanta dúvidas em relação a Deus. Jesus não mordeu a isca, não pediu nenhum sinal do céu, ele simplesmente citou a palavra de Deus. A arma escolhida por Jesus para garantir a sua sobrevivência foi citar as Escrituras. E a arma escolhida por Deus para garantir a nossa sobrevivência é justamente a mesma Escritura, a mesma palavra. Se a palavra de Deus foi suficiente para o deserto de Jesus, ela também será suficiente para o nosso deserto. Quantas vezes a nossa filiação, quantas vezes a nossa proximidade com os céus é questionada? E nós somos aí tentados. Ora, se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Porque estas coisas de tremendo desagrado estão se sucedendo na sua vida. E o que é lindo é nós aprendermos com Jesus a responder essas indagações. O que nos garante filiação não é a nossa capacidade de fazer feitos sobrenaturais. O que nos garante filiação é que, à semelhança de Jesus, um dia nós também ouvimos esta voz dizendo: este é o meu filho amado, que me dá prazer. Não se deixe confundir, não se deixe enganar. Tudo que você e eu precisamos para sobreviver nos desertos da vida está nos lábios de Deus, está nos lábios do Eterno. Nós precisamos simplesmente dar ouvidos à sua voz. O mundo jamais conheceu um coração tão puro. O mundo jamais conheceu um caráter tão perfeito. Sua misericórdia era tão abundante que nunca perdeu uma chance sequer de perdoar. Nenhuma mentira saiu dos seus lábios, nenhuma distração atrapalhou a sua visão. Jesus tocou, e como tocou? Ele tocou quando outros se afastaram, ele suportou quando outros simplesmente escolheram desistir. João e André eram 2 irmãos, e esses 2 irmãos fizeram uma pergunta interessante a Jesus. Perguntaram a ele: mestre, onde estás hospedado? Você não acha essa pergunta interessante? Não pediram que Jesus lhes fizesse um favor, não pediram que Jesus lhes desse uma opinião, uma mensagem, não pediram nem mesmo um milagre. Eles pediram o endereço de Jesus. Qual seria a razão? Talvez a razão seria de que, na verdade, eles queriam passar um tempo com Jesus, eles queriam conhecê-lo melhor. Eles queriam conhecer o seu interior, saber o que é que fazia o seu coração queimar, o que é que fazia a sua alma clamar. Eles queriam estudar a Jesus, queriam ver para onde seus olhos olhavam, queriam seguir os seus passos. Eles queriam mais, queriam saber o que fazia Jesus sorrir, o que fazia Jesus chorar. Acima de tudo, na verdade, eles queriam saber se ele era realmente o que João havia dito a seu respeito. Eles queriam saber o que é que Deus estava fazendo aqui na terra. A resposta de Jesus aos discípulos foi muito simples: venham, vejam. Em outras palavras, venham.
olhem, andem comigo, mantenham comigo uma intimidade tremendamente estreita. Como é simples perceber que, se por um lado eles queriam mais do que salvação, eles queriam um Salvador, por outro lado, o Salvador queria mais do que lhes dar informações, queria realmente salvá-los. Eles queriam ver a Jesus. Eu quero ver a Jesus. O meu coração está desejoso de que você também queira ver a Jesus. Ah, Jesus maravilhoso. Ele sofreu muito, você sabia disso? Ele sofreu muitas dores para ser tão humano quanto o homem de qualquer esquina. Você precisa compreender que Jesus não precisava estudar, mas ainda assim ele foi à sinagoga, sentou-se em uma carteira como qualquer aluno. Ele não precisava receber salário algum e ainda assim trabalhou firmemente, fielmente na carpintaria do seu pai. Ele conheceu a comunhão dos anjos, ele ouviu as harpas dos céus e ainda assim foi a festas promovida por pessoas que eram desprezadas socialmente. Mesmo tendo em seus ombros a responsabilidade de consertar o que a gente estragou, ele ainda assim encontrou tempo para andar 140 quilômetros, desde Jericó até Caná da Galileia, pura e simplesmente para ir a um casamento. Você consegue perceber a grandeza disso? É Deus empoeirando os pés, é Deus chamando homens a estar juntamente com Ele. Você consegue imaginar, você consegue através da janela da sua alma, abrindo a perceber todas estas coisas que aconteceram. Imagine 6 homens andando por uma estrada estreita. Quem sabe o frio daquela manhã estivesse exigindo roupas um pouco mais grossas. O rosto dos homens demonstrava um pouco de ansiedade. O líder, Jesus, este estava extremamente confiante, mas os seus discípulos sabiam que ele ainda era desconhecido. Naquelas semanas, seu ensino teve início. Você consegue ver a perplexidade dos discípulos? Você consegue imaginá-los ali, ainda que interiormente expressando as suas preocupações? Imagine Jesus dizendo aos seus discípulos: esta semana nós temos uma ocasião especial, nós temos uma missão especial. Nós vamos a um casamento. Quem sabe os discípulos de Jesus acharam que a sua primeira aparição pública ou o primeiro milagre a ser realizado deveria se dar num templo, num grande ajuntamento religioso, mas não é isso que Jesus fez. Imagine os discípulos ali com as suas perguntas interiores a se questionarem, dizendo assim: mas um casamento? João Batista, aquele que havia antecedido a Jesus, nunca havia ido a um casamento. Talvez os discípulos tivessem a se perguntar: mas lá tem bebidas, por que é que nós iríamos a um casamento? Você não faria perguntas como esta também? Que boa pergunta, não? Por que é que Jesus levaria os seus seguidores a uma festa logo em sua primeira jornada? Ele não tinha princípios a ensinar? Seu tempo não era limitado? Como um casamento se encaixaria em seus propósitos? Então, por que Jesus foi a um casamento? Qual é a resposta? Ela é encontrada no 2º versículo de João, do capítulo 2. Olhe o que a Bíblia diz. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Jesus não convidado por ser uma celebridade, ele ainda não era o que deveria ser, o que haveria de ser. O convite não foi motivado pelos milagres, Jesus ainda não havia realizado nenhum milagre. O convite não havia sido realizado porque Jesus era um bom orador, nenhuma pregação ele ainda havia feito. Então por que o convidaram? O convidaram porque simplesmente gostavam dele. A presença de Jesus era maravilhosa. Isso é de muito e de grande significado. Estou me lembrando que uma certa vez estava com um amigo, nós fomos convidados a ir a uma festa. Eu cheguei primeiro e lá, assentado, estava esperando. Confesso que estava ali um tanto deslocado na festa. E foi então que copos de cerveja passavam para lá sobre as bandejas, copos de vinho passavam para cá, havia uma banda tocando um som ali, era uma festa de noivado. E alguém me perguntou: pastor, o senhor bebe alguma coisa? Eu disse assim: bebo sim, se você puder me arrumar um pouco de água, eu agradeceria. A pessoa me trouxe um copo de água, enquanto eu estou tomando a minha água e observando o que estava acontecendo ao meu redor, o meu amigo chegou. Quando o meu amigo chegou, nós começamos a conversar e eu perguntei a ele: você acredita que Jesus estaria numa festa como esta? Ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, também fez uma análise da ambiência
E aí então ele disse assim, rapaz, eu não sei dizer bem, com precisão, se estaria ou não. Né? Aí então eu olhei para ele e disse assim, olha, eu acredito que Jesus estaria sim numa festa como esta. Aliás, eu tenho certeza que Jesus viria a uma festa como esta se fosse convidado. E ele me perguntou, mas por quê? Eu disse, porque Jesus tinha uma capacidade imensa, de permear toda a ambiência onde ele se encontrava. Era gostoso estar ao lado de Jesus. Jesus não permitia que a ambiência, que as dificuldades da ambiência o perpetrasse, tomasse conta do seu coração. Jesus com certeza estaria aqui procurando alguém com quem ele pudesse compartilhar as verdades acerca do reino de Deus. Você não acha que isso é de muito significado? Nós precisamos perceber que o Todo-Poderoso, ele não age com presunção. Nada indica que Jesus tivesse usado o seu status celestial em seu próprio benefício. A festa estava acontecendo, os convidados estavam celebrando. Alegria, muito som. De repente, algo inusitado aconteceu. De repente, o vinho acabou. O vinho naqueles dias era para a festa de casamento o que o bolo é para a festa dos nossos dias. Oferecer vinho era mostrar respeito pelos convidados. Não oferecer vinho era como que insultar os convidados. Naquela festa também estava Maria, e Maria reagiu prontamente. O que é interessante na aparição de Maria nesse texto é que a solução apresentada por ela é como que um plano prático para desatar os nós da vida de qualquer pessoa. Se nós observarmos o que Maria fez, nos ajudará em muito nos nossos problemas dos dias de hoje. Maria disse, está faltando vinho. Vocês sabem, Maria foi até Jesus, Jesus buscou dissuadi-la porque ainda não era o momento da sua manifestação, enfim. Mas ela não se deu por vencida. Ela foi até o mestre-sala e disse assim a ele, fazei tudo quanto ele vos disser. Que palavra maravilhosa, que palavra sábia, que mandamento saudável. Algumas pessoas acreditam que nós, por alguma razão, não gostamos de Maria, o que não é verdade. Nós nutrimos por Maria uma grande afeição, sabemos o valor que ela tem e talvez o maior valor que Maria tenha tido é de ter transferido para Jesus tudo aquilo que só Ele pode fazer. Observe as palavras de Maria. Maria olhando para o mestre-sala, talvez olhando para mim, olhando para você, olhando para todos nós, ela esteja a dizer a mesma coisa. Fazei tudo quanto Ele vos disser. E é isso que temos procurado fazer. Você percebeu a sequência da história toda? Primeiramente, Jesus mandou que os potes fossem cheios. Os potes foram cheios de água. Depois, Jesus instruiu os serviçais a levarem a água, não o vinho, até o dirigente, até o mestre da sala, o mestre da festa. A água transformou-se em vinho exatamente no momento em que o dirigente da festa bebeu e serviu aos outros, e não antes. Mas está escrito que Jesus impôs as mãos na água? Não, não está escrito. Está escrito que Jesus fez algum movimento miraculoso que todos pudessem observar? Não, não está escrito. Jesus simplesmente mandou servir o que estava dentro do pote. Da próxima vez que você enfrentar uma calamidade comum, siga o exemplo de Maria no casamento. Quando faltar vinho, identifique o problema. Se você conseguir identificar o problema no seu casamento, se você conseguir identificar o problema na sua vida, nas suas relações, já é metade do problema resolvido. Depois, Maria compreendeu que não bastava identificar o problema, ela o apresentou a Jesus. Apresentar o seu problema a Jesus é apresentar a quem pode resolvê-lo, é apresentar a pessoa certa, e Jesus tem prazer em ajudar. Em terceiro, se você observar que não apenas ela identificou o problema e apresentou a Jesus, mas também ela nos ensina a obedecê-lo. Fazei tudo o que ele vos disser. Por mais louco que isso pareça, faça o que Jesus mandar você fazer. Em Lucas, no capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 5, a palavra de Deus nos diz algo maravilhoso. Preste atenção. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos,
deixados ali pelos pescadores que estavam levando, ou melhor, lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Jesus precisava de um barco. Pedro concedeu, forneceu a Jesus o barco. Jesus pregou. Pedro ficou super contente com o que ouviu. Mas Jesus sugeriu uma viagem de pesca no meio da manhã. E Pedro, como um bom pescador, dá-nos a impressão que deu aquela olhada de canto de olho assim para Jesus, como quem diz assim: Senhor, de pescaria eu entendo, isso não é hora de pescar, isso não é hora de fazer isso, né? Quem sabe Pedro passou ali a mão pelos cabelos e, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, nós não pegamos absolutamente nada. Talvez você e eu disséssemos o mesmo, talvez no alto da nossa experiência nós disséssemos o mesmo. O barco flutuou a noite inteira sobre o mar sem pegar absolutamente nenhum peixe. As lanternas dos barcos distantes balançavam como que vagalumes na escuridão. Os homens lançavam as redes, enchiam o ar com o som do seu trabalho. Imagine-os jogando tchua, tchua, e absolutamente nada vinha ao recolherem as redes para os barcos. As redes estavam vazias. Queridos, Pedro também deve ter pensado: eu estou muito cansado, eu trabalhei a noite inteira, eu quero comer, eu quero dormir, eu, na verdade, não quero sair para pescar. Pedro não demonstrou nenhum entusiasmo. Naquele momento ele precisava desdobrar as redes, puxar os remos e ainda mais, ele tinha que convencer os seus companheiros a voltarem para o mar. Se a nossa fé fosse medida por centímetros, com certeza a de Pedro estaria muito pequenininha, não é verdade? A dele estava ali, quem sabe, na casa dos décimos de milímetros. Agora, 1/10 de milímetro ou 1/10 de milésimo é tudo o que Jesus precisa. Pedro estava inspirado? Não, não estava. Pedro estava animado? Não, não estava. Mas Pedro tinha uma qualidade interessante: Pedro era obediente. Jesus disse: vá para onde as águas são mais profundas. E Pedro obedeceu. Ele ouviu a instrução do homem-Deus. Por que águas profundas? Será que Jesus sabia algo a respeito do mar que Pedro, um experiente pescador, não sabia? Para Deus, encontrar peixes é fácil. Sabe por quê? Porque Ele criou tanto o mar quanto os peixes que nele estão. Para Jesus, o mar da Galileia se assemelhava a um pequeno aquário, quem sabe sobre um móvel de sua casa, quem sabe num pequeno armário de uma cozinha. Pedro jogou a rede, permitiu que ela fosse, ao bater na água, descendo vagarosamente. Lentamente a rede foi desaparecendo. Enquanto a rede vai baixando, você pode ver, como eu também posso. Parece que a gente, quando olha para Jesus, a gente vê Jesus assim num canto de boca, dando aquele sorriso gostoso, embora não pudesse se manifestar numa bela gargalhada, mas vontade eu creio que tinha de fazê-lo. Sabe por quê? Porque Jesus sabia o que iria acontecer. Jesus teve que se conter. O que é interessante é o que diz nos Lucas, no capítulo 5, versículos 6 e 7. Se você puder, acompanhe comigo. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Em instantes, os 4 pescadores e o carpinteiro, na verdade, o ex-carpinteiro, estão com peixes até a altura dos joelhos. Pedro tira os seus olhos da pescaria e olha para o rosto de Cristo. Naquele momento, pela primeira vez, ele vê a Jesus. Ele não vê Jesus o descobridor de peixes, ele não vê Jesus o rabino. Pedro vê a Jesus, o Senhor da sua vida. Jesus é um especialista em restaurar a esperança da alma humana. Havia um homem que não podia andar, não conseguia ficar em pé. Os seus membros estavam retorcidos, engruvinhados, se esta é a palavra.
Um mundo que ia apenas até a sua cintura. No mais, ele apenas olhava e observava as coisas acontecerem. A grande pergunta que se faz não é se ele nasceu paralítico ou se ficou paralítico depois. Porque essa pergunta não tem realce algum. Porque o resultado final era o mesmo. Ele era dependente total de outras pessoas. Alguém precisava lavar o seu rosto, outros precisavam banhar o seu corpo. Ele não podia nem mesmo assoar o nariz, nem mesmo fazer uma caminhada, correr, pular. Isso era só se fosse mesmo em seus sonhos. Quando olhavam para ele, as pessoas não viam um homem. Na verdade, viam um corpo que precisava de um milagre. Certamente era isso que os seus amigos viam. Foi por isso que os seus amigos fizeram por ele o que qualquer um de nós faria por um amigo. Tentaram conseguir uma ajuda da melhor maneira possível. Tentaram fazer algo por ele. Lá na cidade, aquele que nós chamávamos de carpinteiro, mas que agora se tornara mestre, ele estava sendo visto por muitos como alguém capaz de realizar grandes milagres. E você sabe que quando grandes milagres acontecem, a notícia se espalha com muita facilidade. E ao espalhar-se a notícia de que milagres estavam acontecendo, as pessoas foram se achegando, foram vindo de todos os lados, de todos os vilarejos. Quem olhasse, quem pudesse, se nós pudéssemos observar, nós veríamos como que soldados voltando da guerra. Alguns estavam enfaixados, outros eram aleijados, cegos, velhos, pessoas com o rosto enrugado, com bocas sem dentes, gente com o coração partido, com a alma destroçada. Era possível ver em meio a tantas pessoas pais com filhos que não conseguiam ouvir, não conseguiam falar. Nós poderíamos ver mulheres que não tinham a menor capacidade de engravidar. Parecia que o mundo todo estivera aos seus pés para ver se ele era realmente tangível, palpável, se ele era real, se ele era justo, ou se ele era real e justo ao mesmo tempo. Quando seus amigos chegaram ao local onde Jesus estava, a casa estava cheia, repleta de pessoas. Pessoas estavam ocupando completamente as entradas. Crianças estavam sentadas nas janelas, outros olhavam por cima dos ombros. Como aquele pequeno grupo de amigos poderia atrair a atenção de Jesus? Eles precisavam fazer uma escolha. Ou a gente entra nesta casa, ou então a gente desiste de uma vez. Quem sabe um deles deve ter tido uma ideia, com certeza. Os 4 se reuniram ao redor do paralítico e ouviram um plano para subir até o topo da casa. O plano era este: subir ao topo da casa, abrir o telhado e baixar o amigo usando, quem sabe, os seus cintos. Era arriscado, não era? Eles poderiam cair do telhado. Era perigoso. O paralítico poderia cair da cama, da maca. Era incomum abrir o telhado da casa de uma outra pessoa. Era até mesmo antissocial, não era? Era inoportuno. Jesus estava ocupado. Mas era a única chance de verem a Jesus. Foi por esta razão que eles não desistiram. Foi por isso que eles subiram ao telhado. A fé faz essas coisas. A fé produz o inesperado. E a fé chama a atenção de Deus. Veja o que o Evangelho de Marcos nos diz. Olha que coisa linda, no capítulo 2 e versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Finalmente alguém acreditou no que ele dizia. 4 homens tiveram suficientemente esperança nele, amor por seu amigo, a ponto de se arriscar. Alguém estava disposto a arriscar-se. Alguém estava disposto a sofrer constrangimento e ofensa até mesmo, por apenas alguns momentos, junto com o nobre Galileu. Jesus foi tocado por aquela cena de fé. Os amigos querem que Jesus dê ao homem um novo corpo para que ele possa andar. Jesus dá graça para que o homem possa viver. Jesus teve compaixão pelo doente, misericórdia para com o rebelde. Jesus encheu de coragem o coração daquele homem para enfrentar novos desafios. Deus deseja que você também tenha fé suficiente para fazer tudo o que for preciso para passar alguns instantes aos pés do meigo Galileu. Na continuidade, deixe-me lhe falar sobre um fato interessantíssimo. Este fato envolvia 2 imensas multidões. E elas não poderiam ser mais diferentes entre si do que o eram. Na verdade, haviam 2 grupos. Um grupo que estava chegando, agitado, rindo, falando. Este grupo estava seguindo a Jesus. E havia um outro grupo que estava saindo de uma cidade, uma pequena cidade.
Esse segundo grupo é um grupo solene, sombrio. Uma massa de tristeza estava hipnotizado pela valsa da morte. Acima dos seus ombros está a razão do seu pesar, está a razão da sua tristeza. Um corpo frio sobre uma maca feita de palha. A mulher, lá no fim da procissão, é a mãe. Ela já havia seguido por aquele caminho antes. Parecia que tinha sido ontem, né? Que havia sepultado o corpo do seu próprio marido. Seu filho agora estava seguindo com ela, naquela ocasião, para o mesmo cemitério. Agora, ela caminha sozinha, isolada em sua tristeza. Ela, sim, esta mãe, esta figura única, é a grande vítima desse funeral. Os seguidores de Jesus param e dão passagem às sombras daquela procissão. O manto do luto silencia os risos dos discípulos. Ninguém fala. Aliás, o que é que eles poderiam dizer? Eles sentem o mesmo desespero sentido pelos observadores de qualquer funeral. Eles sentem o que qualquer um sente quando vai a um funeral. O que mais a gente pensa quando está num momento como este é: algum dia isso também vai acontecer comigo. A morte também vai bater a porta de minha casa. Ninguém intervém. O que é que eles poderiam fazer? A única opção que eles tinham é ficar ali, assistir a passagem dos pranteadores. Mas eles se esqueceram de um fato interessantíssimo. Jesus estava com eles. Jesus sabia o que fazer. Quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não sabemos o que dizer, Jesus sabe tanto o que dizer quanto o que fazer. Quando Jesus viu a mãe, seu coração começou a se partir. Os seus lábios começaram a se apertar. Ele olhou furiosamente para o anjo da morte que pairava sobre o corpo do menino. E como num ímpeto, ele diz: não, dessa vez não, Satanás. Este menino é meu. Naquele momento, a mãe passa diante dele e Jesus fala com ela: não chore. Ela olha para o rosto de Jesus e diz: esse é um estranho, quem é este homem? Se ela não ficou chocada com a audácia de Jesus, você pode apostar que alguma das testemunhas que ali estavam, ficaram. Porque em meio a um funeral dizer não chores, não chorar, que tipo de pedido é esse? Esse é o tipo de pedido que somente Deus pode fazer. Jesus caminha na direção daquele pequeno leito e o toca. Aqueles que o carregam interromperam a sua marcha. Os pranteadores pararam de se lamentar. Enquanto Jesus olha para o menino, a multidão fica em silêncio. Jovem, disse Jesus, eu lhe digo, levante-se. Os vivos ficam inertes à medida que o morto volta à vida. Dedos enrijecidos começam a se mover. As maçãs do rosto que estavam pálidas começaram a ganhar cor. E o morto então ganha vida. O morto se levanta. É cativante a descrição que Lucas faz daquele momento maravilhoso. Lucas, no capítulo 7, versículo 15. Me permitam compartilhar com você. Assim nos diz a palavra de Deus. Jesus o entregou à sua mãe. Como você se sentiria num momento como esse? O que você faria? Um estranho chega bem próximo a você e diz assim: não chores, enquanto você está olhando para o seu filho morto. De repente, aquilo que havia sido tirado é restituído, o que havia sido roubado é recuperado. Aquilo do qual você até mesmo já havia desistido, lhe é devolvido. Jesus foi tomado por uma alegria imensa quando os dois se abraçaram. Aturdida, a multidão, quem sabe, rompeu em gritos, aplausos. Todos se abraçaram e, quem sabe, deram alguns tapinhas nas costas de Jesus. Alguém proclama aquilo que todos perceberam ser inegável. Deus interveio em favor do seu povo. Quando mãos se estenderam e vozes pediram, Jesus respondeu com amor. Para Jesus, as pessoas são de imenso valor. A vida das pessoas, a minha e a sua, tem um valor incalculável, inestimável. Muitos daqueles que ele curou jamais diriam: obrigado, Senhor, mas ele curou mesmo assim. A maioria estava mais preocupada em ficar sã do que em ser santa, mas ele as curou mesmo assim. Alguns daqueles que pediram pão, com certeza no futuro clamariam por seu sangue.
até mesmo dias, meses depois, mas ele mesmo assim os alimentou. O que Jesus sabia que lhe permitiu fazer tudo aquilo que ele fez? Ele sabia o valor que as pessoas tinham. Numa outra oportunidade, Jesus e os seus discípulos estão cruzando o mar da Galileia numa pequena embarcação. Boa embarcação, mas uma pequena embarcação. Uma tempestade se forma repentinamente e os que estavam calmos agora estão apavorados. Tudo aquilo que estava calmo agora está se tornando violento. Ondas monstruosas se levantam no mar e estão a golpear com força o pequeno barco. Marcos, o evangelista, descreve a situação com muita clareza. Ele diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que o barco, estava se enchendo de água. Por alguns instantes, imagine-se você mesmo naquele barco. Vamos nos colocar, vamos transformar esta ambiência como que, ao olharmos ao nosso redor e ver tudo o que estava acontecendo naquela pequena embarcação. É uma embarcação resistente, mas ela não é párea para as ondas de 3 metros de altura. A frente do barco parece que mergulha numa parede de água. A força das ondas inclina perigosamente o barco, até que a frente da embarcação parece apontar direto para o céu. Quando você acha que vai virar para trás, o barco se lança para frente novamente na direção, como se fosse de um vale, de uma outra onda. Uma dúzia de outras mãos se juntam todas segurando o mastro. Eles sabem que não pode perder o mastro. Todos os passageiros daquele barco estão com as mãos molhadas, os olhos estão arregalados, o pavor tomou conta dos seus corações. Você tenta ouvir uma voz tranquilizadora, mas tudo que consegue escutar são gritos, são orações. E você sabe, quando a gente se desespera, é a hora que a gente mais ora nesta vida, não é? De repente, todos nós estamos no barco. De repente, você se dá conta. Alguém está faltando. Está faltando Jesus. Onde é que está Jesus? Ele não está aqui conosco segurando o mastro. Ele não está aí segurando na borda. Onde está Jesus? Então você para, pede que faça um silêncio e ouve um pequeno ruído, um som diferente, como se alguém estivesse ressonando. Você se vira, olha e identifica Jesus no fundo do barco. E ele está tranquilamente dormindo. Você não sabe se fica surpreso, você não sabe se fica irritado. A grande pergunta é esta: como é que Jesus pode dormir quando o barco da nossa vida está sendo açoitado pelas ondas? Será que Jesus não se importa? Até mesmo os discípulos vieram a perguntar: mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? Será que Jesus não se importava com os seus? Claro que sim. Ele simplesmente tinha uma perspectiva diferente. A mesma tempestade que fazia os discípulos entrarem em pânico, essa mesma tempestade o deixava sonolento. O que colocava medo nos olhos dos discípulos fazia com que os olhos de Jesus se pesassem a ponto dele desejar dormir. O barco era uma tumba para os seguidores de Jesus, mas para Jesus era como se fosse um berço a niná-lo. Como ele podia dormir em meio a uma tempestade? Simples. Jesus tinha pleno controle sobre a situação. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e a Bíblia nos diz que fez-se uma grande bonança. Então, perguntou aos seus discípulos: por que é que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Incrível, não é? Ele não recita um mantra, ele não sacode uma varinha mágica, nenhum anjo é chamado, nenhuma ajuda é necessária. As águas revoltas se transformaram instantaneamente num mar tranquilo. Calma, calma era tudo que eles precisavam e calma era tudo do qual eles mais desfrutaram. Nenhuma marola sequer, nenhuma gota, nenhum vento. Num instante o mar deixou de ser uma torrente turbulenta e se transformou num lago pacífico. Qual seria a minha reação a um milagre tão grande? Qual foi a reação dos discípulos? O versículo 41 nos diz assim: ficaram completamente abismados, ficaram completamente aturdidos e perguntaram: afinal, quem é esse? Perguntaram: quem é esse que o vento e o mar
lhe obedecem. Quem é Jesus? Quem é esse que não importa o vento que nos açoite, não importa as tempestades que se abatam contra a nossa vida, a nossa família, as nossas relações, se Ele estiver no barco, é garantia de sustentabilidade. É Jesus quem pode dizer ao vento que assola a minha e a sua vida: cala-te, aquieta-te. E todo o vento obedecerá sempre à voz do meigo Nazareno. Eles nunca viram um homem assim. As ondas lhe eram sujeitas e os ventos também lhe eram servos. E isto era apenas o começo do que aqueles companheiros do mar viriam a testemunhar. Antes do fim, eles veriam peixes pulando para dentro do barco, demônios entrando em porcos, aleijados se transformando em dançarinos, e veriam inclusive cadáveres voltando a serem pessoas vivas que respiravam. Quando Jesus diz que vai cuidar de você, Ele está falando sério. Não precisamos confiar em alguém que seja maior do que nós. Jesus disse: eu sou essa pessoa, confia em mim. Todos os dias Deus satisfaz necessidades diárias de maneira miraculosa. Ele o fez no passado, faz hoje e fará tudo o que for necessário por você. Num dia como outro qualquer, aconteceu algo que merece a nossa atenção. A multidão do lado de fora de uma casa abre caminho para o pai. Ele está apressado porque a sua filha está morrendo. Seu nome era Jairo. Jairo caminha rapidamente pela vila pesqueira de Cafarnaum. O tamanho da multidão que o segue estava aumentando à medida que ele passava diante de outras pessoas. Todos sabem onde Jairo está indo. Todos sabem a quem ele vai recorrer. Todos sabem quem Jairo procura. Jairo está indo à praia para procurar a pessoa de Jesus. Ao chegarem perto da água, eles veem o mestre cercado por uma multidão. Um cidadão vai à frente para abrir caminho, anunciando a presença do chefe da sinagoga. Os ribeirinhos que ali estavam respeitavam e, por tanto respeito que tinham por Jairo e por seu mensageiro, logo abriram passagem. Jairo não perde um segundo sequer. Quando ele vê a Jesus, ele cai de joelhos, transtornado. E aí então, enquanto ele estava implorando, ele disse assim a Jesus: minha filha está à beira da morte. Venha, coloque as suas mãos sobre ela para que a sua melhora se dê e para que ela viva. Jesus foi com Jairo, a multidão foi com Jairo. E a multidão estava seguindo de perto, e muitos estavam empurrando, muitos estavam se chocando, todos queriam tocar na pessoa de Jesus. Essa disposição instantânea de Jesus logo encheu os olhos de Jairo de lágrimas, de contentamento. Pela primeira vez em muito tempo, era como se um raio de sol caísse sobre a alma séquida daquele pai. Ele praticamente estava correndo a conduzir Jesus pelo caminho de volta até a sua casa. Jairo, ele ousava acreditar que estava prestes a ver um grande milagre. As pessoas estão saindo do caminho e abrem caminho, e logo depois que Jesus, Jairo passa, as pessoas fecham o caminho novamente, estão indo em sua direção, indo juntamente com eles, estão todos a segui-los. Servos correm à frente para informar a esposa de Jairo o que estava acontecendo. Mas então, do mesmo modo repentino como começou, Jesus parou. Sem perceber, talvez Jairo deu mais alguns passos. E ele então olha e percebe que está só. Jesus havia parado, as pessoas haviam parado, todos estavam parados. Jesus fez uma pergunta e todo mundo estava tentando responder a pergunta que Jesus havia feito. Quem tocou em minhas vestes? Alguém tocou em minha roupa. Esta frase que as pessoas estavam antes de tentando responder, tentando entender, esta frase havia disparado uma grande agitação. Pessoas começaram a se entreolhar, discípulos estão tentando responder a Jesus. Alguém dá um passo para trás, outro dá um passo para frente. As pessoas estão ali, buscando resolver este problema, buscando fazer com que Jesus caminhasse novamente. Enquanto Jesus está envolto, está voltando a sua atenção a uma outra pessoa, Jairo não consegue ver quem é essa pessoa. E muito francamente, ao meu ver, não lhe importava muito quem fosse essa pessoa. Segundos preciosos estavam se passando, a sua preciosa filha estava agonizando. Esses momentos em que Jesus estava parado, dando atenção a uma outra pessoa, para Jairo era um problema menor. Afinal de contas, a sua filha estava à beira da morte. Alguns instantes atrás, ele liderava o desfile da esperança.
Jairo sente um leve toque em seu ombro. Ele se vira e vê a face pálida de um servo triste que lhe disse assim: não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta, a sua filha já morreu. Jesus ouviu as palavras daquele homem. Ninguém tinha de avisá-lo da morte da menina. Embora ele estivesse um tanto separado de Jairo, ocupado com o caso de uma outra pessoa, cercado por outras pessoas que o solicitavam, Jesus nunca tirou a atenção da questão de Jairo, do problema de Jairo. Jesus nunca tirou a atenção do pai daquela menina. Jesus estava ouvindo o tempo todo. Jesus ouviu, Jesus se importou. E ele se importou o suficiente para aconselhar a Jairo a continuar crendo. Quando aquela palavra chegou aos ouvidos de Jairo, Jesus olhou para ele e disse assim: continua crendo. Não deixe que estas palavras tomem conta do seu coração e lhe roubem a perspectiva de um grande milagre. Quantas são as vezes que palavras são dirigidas a nós, tentando roubar a nossa fé, tentando roubar a nossa confiança em Deus. E a palavra de Jesus para mim e para você é esta: continua crendo, apesar das circunstâncias, apesar das notícias ruins, continua crendo. Lá na casa de Jairo, ele tomou a menina pela mão e disse assim: menina, eu lhe ordeno, levanta-te. A Bíblia nos conta que imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Você consegue imaginar como isso deixou atônitos a todos os que estavam ali? Um pronunciamento no meio do caminho teria funcionado, uma declaração lá longe, lá na praia. Se Jesus tivesse dito lá na praia uma só palavra, a menina teria acordado, o coração da menina teria voltado a bater. Mas Jesus fez questão de se levantar e ir à casa de Jairo. Jesus queria fazer mais do que levantar mortos. Jesus queria mostrar que não apenas pode, mas que também se importa. Jesus queria mostrar que Ele vai ao encontro de todos aqueles que dele necessitam. Este é Jesus. Esta pessoa maravilhosa, esta pessoa doce, meiga, que vai ao encontro da sua dor, que vai ao encontro da sua ansiedade. Você sabe, eu pouco lhe conheço, ou quem sabe eu nem lhe conheça, mas o Deus a quem eu sirvo, esse Jesus maravilhoso, conhece a sua vida, conhece a sua história. Quem sabe você também está com um problema que está para além das suas forças, além da sua capacidade de resolução. Se este Jesus se encontrar contigo, se este Jesus estiver no barco da sua vida, se este Jesus foi convidado por você a adentrar na sua história, uma linda página nova será escrita na sua biografia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você já sabe, este é o nosso segundo encontro. Na próxima semana, nós estaremos aqui pela terceira vez e será um momento maravilhoso. Deus tem coisas tremendas, poderosas, impactantes a dizer a mim e a dizer a você. Faça tudo o que puder para não faltar. Afinal de contas, eu não faltarei, se Deus assim me permitir. Que Deus abençoe, que Deus te guarde e abençoe ricamente a sua família.